nós estamos iniciando na quinta-feira o trabalho que nós já estamos fazendo a partir de domingo último, falando sobre famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus. E hoje nós vamos ter uma compreensão bíblica sobre os servos e os senhores, ou os empregados e os patrões, né? E para meditarmos sobre esse assunto, nós estamos sempre trabalhando na carta de Paulo durante este mês, né? Nós vamos ler lá em Efésios capítulo 6, do verso 5 ao verso de número 9. É exatamente o texto em que Paulo nos orienta a respeito do comportamento, né, dos empregadores e dos empregados. Na Bíblia traz o termo, né, os servos e senhores, né, porque naquele tempo existiam os servos. Hoje nós até na questão de empregados muitas vezes usam outro termo, né? Usa como se fosse parceiros, né? Não é mais empregados, né? Mas colaboradores da empresa, né? Efésios 6, de 5 a 9, assim está registrado. Vós, servos, obedecei a vossos senhores segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo, não servindo à vista como para agradar aos homens, mas como servos de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus, servindo de boa vontade como ao Senhor, e não como aos homens, sabendo que cada um receberá do Senhor todo o bem que fizer, seja servo, seja livre. E vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas. Amém? Senhor, fala conosco neste momento, nós pedimos, em nome de Jesus. Amém, amém. Aqui, amados irmãos, Paulo trata de um princípio bíblico, né, em relação ao trabalho. A família cristã, como toda família, precisa de trabalho para sustentar, seja na condição de empregado ou de empregador. Famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus desempenham papéis fundamentais, né, tanto na condição de patrão como na condição de empregado. Sua bênção, né, de uma ou de outra forma, vem onde ele está. Paulo escrevendo aqui, amados irmãos, na realidade da escravidão daquela época, né, calcula-se que no Império Romano, na época, existisse 60 milhões de escravos. Então tinha muita gente, muitos trabalhadores. E Paulo está escrevendo porque ele está preocupado com essas pessoas, como elas estão sendo tratadas, né? Está preocupado como essas pessoas estão vivendo como seres humanos, se eles têm o devido respeito. E ele quer também da parte dos senhores, que os senhores tratem muito bem os escravos também, ou os servos, né? E contexto diferente daquela época, mas hoje para nós também deve funcionar da mesma forma. Como famílias cristãs, né, nós precisamos estar sempre atentos aos princípios bíblicos para nós vivermos, porque só assim nós poderemos trazer a bênção de Deus sobre a família e sobre a sociedade. Esse assunto deve ser conversado dentro de casa, na família. Paulo está escrevendo aos Efésios, mas ele está falando sobre o quê? Sobre o lar cristão. Então essa orientação não vai ser dada só na igreja, essa orientação é para ser dada dentro de casa. Nós precisamos ter essa compreensão. Eu sempre disse, né, que na minha compreensão, o melhor patrão é aquele que é cristão. O melhor patrão é aquele que teme ao Senhor. E o melhor empregado, o melhor funcionário, o melhor colaborador é aquele que teme ao Senhor. E é isso que Paulo está nos ensinando aqui. Eu creio que você já trabalhou ou trabalha numa empresa, ou você tem uma empresa
e tem funcionários, e se você é empregado, você tem patrão. E você sabe muito bem do seu comportamento e também do comportamento daquela pessoa que está próxima a você. Mas uma coisa que nós precisamos compreender e passar a viver, amados irmãos, é esse contexto bíblico. Isso nós não aprendemos na igreja, isso nós aprendemos dentro dos nossos lares, dentro da nossa casa. Isso faz parte do nosso comportamento. Obrigado, Edilene. Faz parte do nosso comportamento no nosso dia a dia, né? E já começamos a viver isso dentro de casa, porque uma pessoa que reconhece ao Senhor nosso Deus, a Bíblia já diz que o princípio da sabedoria é o conhecimento de Deus. Porque quem teme a Deus vai temer também e respeitar o seu próximo, vai respeitar autoridades e vai fazer as coisas de forma íntegra. Então vamos aqui ao texto que nós lemos, né? E o que nós podemos aprender com o apóstolo Paulo naquilo que nós devemos compartilhar dentro da nossa casa sobre patrão e empregado ou empregador, né? Ou colaborador, né? Devemos ensinar dentro das nossas famílias, né, que o empregado deve ser leal ao seu empregador. Se você é um funcionário, uma funcionária, se você é um empregado, você deve ser leal ao seu patrão, ao seu empregador. Lá no Paulo diz, né, vós servos, obedecei a vossos senhores, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade de vosso coração, como a Cristo. É aqui que está o segredo, amados irmãos, do porquê que eu digo sempre que o bom funcionário é o cristão. Porque ele não vai servir a homens, ele está trabalhando não para os homens, mas ele está trabalhando como se estivesse trabalhando para a Cristo. Porque tudo que nós fazemos aqui na terra, depois que nós conhecemos os evangelhos e entregamos a nossa vida para Jesus, nós fazemos para glória e honra do nome do Senhor, o nosso Deus. Nós não servimos mais os homens, nós servimos tão somente a Deus. Por isso que a palavra do Senhor nosso Deus diz: tudo quanto vier nas suas mãos para fazer, faz-o segundo as tuas forças. Tudo, todas as coisas. Quer seja, né, um trabalho para alguém, quer seja algo para você mesmo, você deve fazer com muito zelo, com muita dedicação e ser leal. Paulo não incitou rebelião, mas antes orientou que os empregados ou os escravos daquela época servissem de forma pacífica e submissa aos seus senhores. Paulo orientou que eles servissem aos seus senhores, e hoje para nós, né, estamos trabalhando para alguém, que nós possamos trabalhar como se estivesse trabalhando para a pessoa de Cristo. Até, amados irmãos, algo interessante para nós e que nós devemos compreender, nós temos inclusive um hino, né, que chama Serviço do Crente. E esse hino, Serviço do Crente, diz: vamos nós trabalhar, somos servos de Deus, nosso mestre seguir no caminho dos céus, e no seu bom conselho o vigor renovar, diligentes fazendo o que Cristo ordenar. O culto que nós realizamos é um serviço ao Senhor. Então, quando você sai da sua casa para ir para o trabalho, você está indo para servir ao Senhor, porque tudo quanto você faz é para a glória do nome do Senhor, nosso Deus. Então nós precisamos, amados irmãos, orientar e conversar dentro da nossa casa e passar essa visão da palavra de Deus para os nossos queridos e cultivar essa visão dentro do nosso lar, para que os nossos queridos sejam bons funcionários, sejam bons colaboradores, lembrando que eles não vão obedecer ao patrão, mas quando eles obedecem ao patrão, eles glorificam a Deus, porque eles estão fazendo como se estivessem fazendo para o Senhor. Se você está prestando um serviço, você não está prestando um serviço para a pessoa, você está prestando um serviço para o Senhor, o nosso Deus.
devemos ensinar a nossa família, na nossa família, aos nossos filhos, aqueles que convivem conosco, né? Que quando nós estamos fazendo um trabalho e obedecemos e somos leal ao nosso patrão, nós estamos glorificando ao Senhor, o nosso Deus. Ah, mas então eu vou ter que ser submisso sempre, eu vou ter que obedecer sempre. Para a glória do nome do Senhor nosso Deus, você vai ser um funcionário leal onde você está, e você vai ser honrado por isso, porque quem cumpre a palavra de Deus recebe a honra do Senhor, o nosso Deus. Em segundo lugar, devemos ensinar nas nossas famílias que o empregado deve ser o melhor de seus deveres profissionais. Ele precisa ser o melhor, ele precisa dar o melhor, fazer o melhor dele. Porque quando alguém olhar para ele dentro da empresa, quando ele for visto como um dos colaboradores daquela empresa, ele vai ser visto como alguém que faz as coisas com excelência, servindo de boa vontade ao Senhor e não como a homens. Servindo de boa vontade, não como a homens, servindo com satisfação, servindo com alegria. Devemos ensinar isto, amados irmãos, dentro da nossa família, para que os nossos deem sempre o melhor onde eles estão e sejam sempre o melhor onde eles estão. Que eles possam olhar para o trabalho que eles estão fazendo como se estivesse fazendo para Jesus, glorificando o nome do Senhor Jesus, exaltando o nome do Senhor Jesus. Tem uma ilustração que conta que um gari, um varredor de rua, todos os dias ele fazia o serviço dele ali na rua. E depois que ele terminava, ele debruçava sobre o seu vassourão e ficava olhando ali a rua. Isso incomodava as pessoas que passavam por ele, porque sempre via esse rapaz, depois que ele terminava o serviço, ele ficava olhando ali para o seu serviço. Aí perguntava para ele: mas por que você, depois que você termina o seu serviço, você fica olhando para aquilo que você fez? Aí ele disse, né? É que eu trabalhei o dia todo pensando em Jesus e pensando que Jesus ia passar por essas ruas. Então eu limpei da melhor maneira possível para que Jesus pudesse estar passando aqui por essas ruas. Então, amados irmãos, nós possamos também fazer aquilo que nós temos no nosso dia a dia, sabendo que Jesus está presente, o que nós estamos fazendo para Jesus, assim como aquele gari varria a rua, né? Imaginando que Jesus fosse passar por ali, então ele estava dando o melhor dele, porque ele estava fazendo para Jesus. Que você também possa dar o melhor de você no seu trabalho, porque você não está dando o melhor de você para o seu patrão, nem para o Estado, nem para a prefeitura. Você está dando o melhor de você para Deus. E quando você olha para aquilo que você está fazendo, que você trabalha, você glorifica a Deus e agradece a Deus, porque você está ofertando o seu trabalho para o Senhor, o nosso Deus. É dessa forma que nós precisamos, amados irmãos, conversar na nossa família sobre o nosso trabalho. É dessa forma que nós precisamos transmitir aos nossos queridos, porque é uma orientação da palavra do Senhor nosso Deus, que nós devemos dar o melhor, porque nós não fazemos para os homens, tudo que nós fazemos é para Deus. E creia, Deus abençoa o trabalho das suas mãos. Se você trabalha na prefeitura, a prefeitura vai ser muito abençoada no setor que você trabalha por causa do seu trabalho. Se você trabalha num comércio, você vai ver a prosperidade desse comércio por causa do trabalho das suas mãos. Se você trabalha numa indústria, da mesma forma, a indústria vai ser próspera só por um motivo, porque você está ali, não trabalhando para o seu patrão, mas trabalhando para o Senhor. Então a bênção do Senhor está ali. O que a palavra do Senhor nosso Deus diz a nosso respeito, a respeito daqueles que temem ao Senhor? Ele diz que tudo, Salmo 1, tudo quanto o seu servo fizer, ele prosperará. É tudo. Onde colocares a planta de seus pés, será um lugar abençoado. Você está ali,
Então ali tem a proteção de Deus, porque você está ali. Ali tem a bênção do Senhor nosso Deus. Por quê? Você está ali trabalhando como que para o Senhor, para a glória do nome do Senhor nosso Deus. Aristóteles diz, né? Nós somos aquilo que fazemos. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Nós somos aquilo que fazemos repetidamente. Excelência, portanto, não é um ato, mas um hábito. Você fazer com excelência é você fazer repetidamente, tornando aquilo um hábito, onde você gosta de fazer, onde você tem prazer de fazer. Em Eclesiastes 9:10, eu concluo aqui esse parágrafo, né? Tudo quanto te vier a mão para fazer, faze-o conforme as tuas forças. Não faz com má vontade, né? Faz com prazer, faz com alegria, faz com toda a sua força, porque você está fazendo para a glória do Senhor nosso Deus. É isso que a palavra do Senhor nosso Deus nos ensina. E uma família estruturada na palavra do Senhor nosso Deus, ela vive a palavra do Senhor nosso Deus, ela teme ao Senhor e ela dá o melhor dela aqui neste mundo, porque ela tem o melhor na eternidade. Em terceiro lugar, nós devemos ensinar nas nossas famílias que, enquanto empregado, devemos confiar sempre em Deus que nos dá o sustento, sabendo que cada um receberá do Senhor o bem que fizer, seja servo ou seja livre. Nós vamos receber de quem? Do Senhor. A nossa recompensa vem do Senhor, porque nós trabalhamos para o Senhor. A ideia aqui, amados irmãos, é de que quem nos sustenta não é o nosso patrão. Quem nos sustenta é o Senhor, o nosso Deus, para o qual nós trabalhamos. E Deus é sempre a primeira e a última instância. Buscai, pois, em primeiro lugar o reino de Deus, porque todas as demais coisas vos serão acrescentadas. Toda bênção, inclusive o sustento da nossa família, vem de Deus. Essa é a nossa confiança. Às vezes ficamos esperando no homem. Não, a nossa esperança não está no nosso patrão. Nossa esperança não está naquele para quem nós servimos, não. Nossa esperança está no Senhor, que nos sustenta no nosso dia a dia. Precisamos ensinar isso à nossa família, para que não fique na dependência dos homens, mas aprenda sempre a viver na dependência de Deus. É um erro, amados irmãos, pensar que quando alguém passa num concurso, por melhor que seja, o sustento para a vida daquele concurso aprovado e posteriormente chamado, seja tão somente do homem. Não, o nosso sustento vem do Senhor. Esteja você trabalhando no serviço mais simples, onde você ganha um salário mínimo, ou aquele que está trabalhando num serviço assim muito importante, onde ele ganha um vultuoso salário, mas tanto um quanto o outro recebe do Senhor, o nosso Deus. Vem do Senhor o nosso sustento. O salmista, no Salmo 23, Davi diz: o Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Porque não adianta nada você ganhar um salário vultuoso e gasta tudo e vai tudo embora. Mas às vezes aquela pessoa que ganha pouco, mas ela vive bem na presença do Senhor nosso Deus, e ela é feliz porque o Senhor é quem a sustenta, o Senhor é quem a conduz, o Senhor é quem administra os seus bens, o Senhor é a quem ela consagra os seus bens. Lá em Tiago 1,17, Tiago diz assim: toda boa dádiva e todo dom perfeito vem do alto, descendo do Pai das luzes, em quem não há oscilação, como se vê nas nuvens inconstantes. Toda boa dádiva e todo dom perfeito vem de Deus. Creia nisso. Você depende de Deus, e Deus te conduz sempre, como o salmista nos diz: águas tranquilas, pastos verdejantes, porque Ele te ama. Então precisamos ensinar isso dentro da nossa família, que o nosso sustento não vem do homem, vem de Deus.
e que é Deus que tem nos sustentado, porque nós trabalhamos para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus também. Em quarto lugar, devemos ensinar nas famílias que, enquanto empregadores, devemos tratar os empregados com humanidade. Agora vem para os empregadores, para os patrões. Paulo não se esqueceu, falou para um e falou para o outro. E ele diz assim, e vós, senhores, fazei o mesmo para com eles, deixando as ameaças, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu. O Senhor daquele que é o dono da empresa, que é o dono do comércio, que é o dono da indústria, é o mesmo que é o dono daquele que trabalha na indústria, no comércio. Ele é o Senhor Criador de todas as coisas. Ele é o nosso Deus. Tanto um quanto o outro vai prestar contas para o Senhor, o nosso Deus. Paulo está nos ensinando aqui que o patrão cristão, amados irmãos, ele tem que respeitar o seu funcionário. Ele precisa respeitar aquele que está trabalhando na sua empresa, na sua indústria, no seu comércio. Se ele deseja ser servido, ele também deve servir. Quando Jesus conversou com os seus discípulos, logo após a última ceia, ele lavou os pés dos seus discípulos e ele disse para os seus discípulos: se eu sou o Senhor, como vocês dizem, e eu lavei os pés de todos vocês, vocês também devem fazer o mesmo. E assim deve ser com o empregado como com o empregador. Ambos são servos do Senhor, o nosso Deus, porque são cristãos. Uma família cristã empregadora deve ser diferente no trato com os seus funcionários, ou com os seus empregados, ou com os seus colaboradores. Reina ali entre eles a paz do Senhor. Move ali entre eles a ação gloriosa do Espírito Santo de Deus. Hoje nós temos muitas empresas de cristãos que eles não iniciam o trabalho sem antes orar ao Senhor, o nosso Deus. Eles não iniciam o trabalho sem antes buscar a bênção do Senhor, o nosso Deus. Que maravilha! Glórias a Deus! Que todos os cristãos empresários possam iniciar o dia assim, com os seus funcionários, com um coração disposto a servir ao Senhor. Deve haver um diferencial entre os empregadores cristãos e os empregadores não cristãos, né? Isso deve ser cultivado, porque o cristão ele precisa dar esse testemunho de conhecimento da palavra do Senhor nosso Deus. Isso ele precisa ensinar dentro da sua própria casa e viver dentro da sua própria casa. Quando nós estivermos servindo ao Senhor nosso Deus, precisamos servir de todo o nosso coração. Então Paulo diz aqui que os empregadores devem também tratar bem os seus funcionários, deve tratar bem os seus colaboradores, porque todos vão prestar contas ao Senhor. Em último lugar, em quinto lugar, devemos ensinar na família, estamos falando sobre família, que enquanto os empregadores devemos tratar todos de forma justa e com equidade. Paulo não esqueceu de recomendar aos empregadores, né, aos senhores, primeiro, né, que devem tratar os empregados com dignidade, com humanidade, olhando para eles não como uma pessoa abaixo, mas olhando para eles, seus funcionários, como pessoas, como gente. E em segundo lugar, Paulo recomenda a justiça, né? A justiça para o trabalhador, sabendo também que o Senhor deles e vosso está no céu, e que para com ele não há acepção de pessoas diante de Deus. O cristão, funcionário, empregado, o cristão, empregador, patrão, não é diferente diante de Deus. Diante de Deus, todos somos
iguais. No tempo de Paulo, ele está falando aqui aos escravos que trabalhavam em suas propriedades, e muitos eram tidos como objetos, nem eram considerados como se fossem pessoas. Então Paulo diz: olha, vocês precisam saber que vocês estão em pé de igualdade. Olha que pregação de Paulo para aquela época. Você já imaginou chegar para um senhor e dizer: olha, você é igual ao seu servo, você é igual a esse que lava o seu pé, você é igual a esse que serve a sua mesa, você é igual a esse que te guarda, você é igual a esse que tem servido a você no seu dia a dia. Que atrevimento do apóstolo Paulo, né? Mas tudo isso porque ele acreditava no Evangelho de Cristo Jesus. Tudo isso porque ele queria ver o cristianismo alcançar a vida do servo e do senhor, do patrão e do empregado, do empregador e do empregado. Paulo queria ver todos sendo alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus e todos vivendo um cristianismo onde não existe acepção de pessoas, no termo literal da palavra. Todos são iguais. Paulo diz que isso não deve acontecer entre os cristãos, né? Como temos dito, isso se aprende na família. Essa diferença não deve haver entre os cristãos. Nós aprendemos dentro da nossa casa e ensinamos dentro da nossa casa para os nossos filhos. Eles precisam aprender isto, tanto com relação ao empregado quanto em relação ao patrão. Qualquer injustiça, humilhação, destrato que um empregador faz para com o seu empregado não tem a aprovação de Deus. Não tem a aprovação de Deus de forma nenhuma. Não está em conformidade com a palavra, não importa o que tenha acontecido. O patrão precisa ter respeito com aqueles que estão desenvolvendo um trabalho para eles. Empregados e empregadores têm o mesmo valor diante de Cristo Jesus, porque ele veio e morreu lá na cruz do Calvário, lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho para morrer lá na cruz pelos nossos pecados. Ele diz que todos os que creem serão salvos. Não é só para o patrão, nem é só para o empregado, mas é por intermédio da fé e da graça em nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Portanto, eu quero concluir aqui dizendo para você que famílias cristãs ensinam dentro de casa o comportamento para nós vivemos na sociedade e para vivermos o nosso dia a dia. Só relembrando aqui no texto: quanto a vós servos, obedecei a vosso Senhor, segundo a carne, com temor e tremor, na sinceridade do vosso coração, como a Cristo. Versículo de número 5: faça o seu trabalho como se você estivesse trabalhando para o Senhor. Não importa qual é o trabalho, não importa quem é o seu patrão. A orientação do apóstolo Paulo é: faça o melhor que você puder, com sinceridade de coração. No versículo 6: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo para agradar tão somente a Cristo Jesus. É a Ele que você está agradando quando você está lá no seu trabalho. Pense nisso. Servindo, versículo 7: servindo de boa vontade como ao Senhor e não como a homens. Lembra do gari que varria a rua, imaginando que Jesus estivesse passando ali na rua? Faça o melhor do seu trabalho, não por causa da pessoa que está do seu lado, nem por causa do seu patrão, mas porque Jesus está ali com você. Jesus te acompanha no seu trabalho, por isso você dá o melhor de você. E aos patrões, né? De igual modo, procedei para com eles, deixando as ameaças de lado. Sem ameaças, sem cobranças excessivas, mas com justiça, com zelo,
com cuidado, com amor, com trato, porque você está lidando com um ser criado à imagem e semelhança de Deus. Você está lidando com alguém que Jesus alcançou lá no Calvário, através do seu sangue glorioso, e salvou esta pessoa, para que essa pessoa viva e viva bem, ainda que ela seja um humilde funcionário, mas ela é um cristão, e ela deve viver debaixo da graça do Senhor nosso Deus. E você que é um patrão cristão, trate bem os seus funcionários. E por último ele diz, sem fazer acepção de pessoas. Diante do Senhor, todos somos iguais. Eu sou igual a você. Você é igual a mim. Deus nos ama com o mesmo amor, o amor eterno. Amados, esses princípios devem estar dentro da família e dentro também da igreja, na vida daqueles que são cristãos. Famílias firmes na palavra do Senhor nosso Deus vivem a ética do trabalho, tendo a Bíblia como regra de fé e prática. Lembre-se sempre, a Bíblia é o manual do crente. Quando você compra um aparelho, sempre vem lá um manual de instrução. Se quiser conhecer bem o aparelho, você vai lá no manual de instrução. Se você quiser ser um bom cristão, vai lá na Bíblia e leia a Bíblia. Ali está o seu manual de prática no dia a dia. Os filhos, as crianças devem aprender esses conceitos dentro de casa com os seus pais. Por isso que Paulo deixou esta orientação aqui na carta aos Efésios. O lar cristão, o comportamento dos servos e dos senhores, do empregado e do empregador. Que Deus abençoe poderosamente a sua vida em nome de Jesus, e que você esteja como patrão, servindo ao Senhor nosso Deus, sendo bênção na vida de seus funcionários, e assim tendo uma empresa próspera. Se você é funcionário, quer seja no Estado, quer seja na sociedade, que você seja sempre o melhor funcionário, para a glória do nome do Senhor, o nosso Deus. E veja a prosperidade onde você está trabalhando. Vamos orar? Maravilhoso Deus, Pai Todo-Poderoso, muito obrigado, Senhor, por mais esse tempo em que o Senhor nos concede na Tua presença. Muito obrigado, Deus, por esse momento gostoso de estudo da Tua palavra, Senhor. Somos, ó Deus, famílias cristãs e queremos, Senhor, viver como famílias cristãs sobre a face da terra. Por isso, ó Deus, guarda o nosso coração de tudo quanto deve guardar, Senhor. Livra-nos, ó Deus, de tudo aquilo que o inimigo muitas vezes quer implantar no nosso meio, quer semear no nosso coração, na nossa vida, de maldade, Senhor, de ódio, de ira, de descontentamento, Senhor. Tira tudo isso, Pai, em nome de Jesus. Afasta tudo isso, ó Deus, do nosso coração, Senhor, e dá-nos, ó Deus, um coração puro. E dá-nos, ó Deus, um coração humilde para, ó Deus, te servir e te servir em espírito e em verdade, Senhor, para que o nosso trabalho, Senhor, seja sempre o melhor, a melhor produção, para que, ó Deus, a Tua bênção esteja sempre sobre nós, o nosso trabalho, o nosso serviço, Senhor, seja ele, Pai, fora, seja ele dentro de casa, possamos sempre, ó Deus, fazer e dar o melhor de nós, Senhor, para que o Teu nome seja exaltado e glorificado em tudo aquilo que nós fazermos, Pai. Olha também, Senhor, para aqueles que são patrões, para que, ó Deus, cuide bem dos seus funcionários, dos seus colaboradores. Cuide bem, Senhor meu Deus, daqueles que trabalham, para que, ó Deus, eles se sintam amados e não se sintam diferenciados, mas sintam-se sempre parte do rebanho de Cristo Jesus, Senhor. Abençoa, Deus, os patrões, os empregadores, para que, ó Deus, eles tenham um coração, Senhor meu Deus, humilde também e voltado para aqueles que trabalham, para aqueles que são seus colaboradores, para que, ó Deus, as empresas, o comércio, a indústria, Senhor, haja prosperidade nela, Senhor, por causa da sua graça e do seu amor, Pai. Nós pedimos, ó Deus, em nome e por amor do Teu Filho Jesus Cristo, Senhor, visita, Senhor, as famílias e dá, Senhor Deus, essa estrutura
para a família cristã. Nós oramos pedindo a tua direção, a tua orientação, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, amém, amém.